salve amigos, hoje é domingo e tem novo boletim no canal Detetive Vascaíno, sim senhor. Prometi que pintando novidades e fatos novos voltaria aqui pra gente papear um pouquinho. Mas antes de mais nada, aquele like nesse trabalho aí embaixo, compartilhe o vídeo, convide mais inscritos e ajude esse projeto jornalístico a crescer ainda mais no YouTube. Bom, e o grande destaque do dia é o eminente acerto com o técnico Maurício Barbieri. Ao que tudo indica, ele será o escolhido para comandar o Vasco dentro das quatro linhas com respaldo da 777. E essa possível contratação já está dando o que falar e dividindo opiniões entre os torcedores, até pelas altas expectativas criadas através do pensamento inicial por um nome com mais bagagem de prateleira mais alta. E aqui eu vou trazer detalhes desse acerto sobre o perfil do técnico que está em vias de ser oficializado e também a minha opinião sobre o tema. Portanto, me acompanhe até o final e fique ligadinho nessa. Vamos juntos! Abemos técnico? Pois é, ao que tudo indica, está pintando mesmo o Maurício Barbieri como o novo treinador do Vasco para essa nova era da SAF, viu? O técnico está em vias de ser oficializado pelo Vasco nas próximas horas. O acerto é dado como eminente nos bastidores. A negociação, aberta após a chegada do Brax ao Brasil na última quinta-feira, esquentou de ontem para hoje. E pequenos detalhes separam o Barbieri do Vasco. As partes evitam confirmar o acerto, né? Tratam o assunto com certa cautela. Agora há pouco, eu entrei em contato com o Nenezini, que é o empresário do treinador, e ele apenas disse o seguinte: estamos conversando. Mas há sim um grande otimismo pelo acerto, né? Até porque o Barbieri está desempregado e o técnico gostou muito do projeto que lhe foi apresentado. Aliado a isso, a provável contratação do Abel Braga como diretor técnico contribuiu ainda mais para o interesse do Barbieri numa volta ao futebol carioca que ele conhece bem. A expectativa nos bastidores é que até a próxima coletiva de imprensa do diretor Paulo Brax, marcada para a próxima terça-feira, dia 6, a negociação esteja concluída e anunciada. E com o acerto sacramentado, o Barbieri poderia inclusive estar presente na representação do elenco, que ontem foi adiada para o dia 12 de dezembro por conta do atraso das obras no CT Moacir Barbosa. Um fator que foi primordial para o possível acerto do Barbieri em relação ao Vasco é a nova estrutura do clube como SAF, né? Foi nos clubes empresa que o Barbieri realizou os trabalhos mais duradouros da sua carreira, né? Ele nunca escondeu sua crítica aos vícios dos modelos associativos que levam os presidentes a trocarem de técnicos constantemente por pressão de diretores e conselheiros. Ele considera que nesse tipo de estrutura atual há um respeito ao planejamento de médio e longo prazo, entendendo que as oscilações vão acontecer e que o foco deve estar mais nos processos do que nos resultados de curto prazo. Absolutamente ao contrário do que ocorre nos clubes mais tradicionais. O único porém nessa história toda é que o Vasco agoniza ao longo dos anos e o torcedor anseia pela retomada de conquistas de forma mais breve, né? Mesmo com esse discurso de reconstrução e de dar tempo ao tempo. A responsabilidade de treinar um clube como o Vasco é muito maior do que treinar no Bragantino, por exemplo. É uma situação que vai ter que ser bem trabalhada, né? Pois os anos e anos de erros de planejamento e amadorismo deixaram os torcedores ávidos por títulos enquanto observam, né, seus rivais ostentando por aqui. Mas afinal, quem é Maurício Barbieri? Bom, pelo pouco que eu apurei nesse meio tempo, né, conversando com pessoas que já trabalharam com ele, classificam o Barbieri como um cara de grupo, né, e extremamente tático. Essa definição dada foi levada em conta pelos dirigentes do Vasco. Há um entendimento, né, de que é possível aliar o resultado, né, com um modelo de trabalho diferente, que o Barbieri teria essa capacidade, né, não só por sua experiência em clubes empresa, né, mas como também na sua linguagem como técnico. É um treinador que vive intensamente o dia a dia para formar suas equipes, né. Em seus antigos clubes, organizava como seriam os treinos, recebia e analisava relatórios sobre cada atleta, participava de reuniões e depois comandava, claro, as atividades, né? E além disso tudo, né, quando voltava para casa, pouco era a sua rotina de lazer, né? Tinha um horário pré-determinado, né, para assimilar suas ideias a fim de colocá-las em prática no dia seguinte. Além do mais, consideram que o Barbieri preenche o perfil que o clube buscava, né, de um treinador que esteja adequado ao plano de jogo que pretende ser implementado no Vasco. Falando um pouco da carreira do provável técnico do Vasco. Bom, Maurício Barbieri é um técnico jovem, tem 41 anos, iniciou a carreira em 2011, né, nas categorias de base do Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois passou a se chamar Audax.
No final de 2013, o Barbieri foi contratado pelo Red Bull Brasil. Em 2014, conquistou o vice-campeonato paulista da Série A2. Foi promovido para a Série A do Paulistão. Ainda pelo Red Bull Brasil, o Barbieri disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2015, sendo eliminado na primeira fase, e a Copa Paulista de 2016, sendo eliminado na segunda fase. Em 2017, foi contratado para dirigir o Guarani, mas foi demitido após 6 jogos, com uma vitória, 4 empates e uma derrota. A permanência do treinador no clube campineiro ficou insustentável após uma entrevista em que ele entrou em rota de colisão com a torcida que vaiou o time após o empate em casa com o Velo Clube. Depois do Guarani, o Maurício Barbieri foi para o Desportivo Brasil, disputou a Copa Paulista de 2017, sendo eliminado pela Portuguesa nas quartas de final da competição. Em janeiro de 2018, ele foi contratado como auxiliar técnico permanente do Flamengo. Começava aí, então, a sua visibilidade na carreira. Assumiu a equipe após a saída do Paulo César Carpegiani e comandou o time até setembro, quando foi demitido para a contratação do Dorival Júnior. Ele comandou a equipe em 39 jogos, com 19 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. E foi eliminado pelo Cruzeiro na Libertadores e pelo Corinthians na Copa do Brasil daquele ano. Em dezembro de 2018, o técnico então foi anunciado pelo Goiás. E em maio de 2019 comandou o América Mineiro, que coincidentemente tinha Paulo Brax como diretor executivo. O treinador comandou o Coelho em 7 partidas, conquistando apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Depois foi demitido do América, teve uma breve passagem também pelo CSA de Alagoas. Em setembro de 2020, o trabalho mais sólido de Barbieri, o Red Bull Bragantino. Com ele, o time conquistou a vaga na Copa de Libertadores de 2021 e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana daquele mesmo ano. No total, foram 160 jogos com 63 vitórias, 47 empates e 50 derrotas. E aí, o que você achou desse currículo do Maurício Barbieri? Tem know-how para treinar o Vasco? Bom, galera, minha opinião sobre a possível contratação do Maurício Barbieri como técnico do Vasco. Não tenho nada contra o trabalho dele, o conheço, sempre me tratou super bem quando eu o requisitava para algum depoimento ou declaração aqui no canal. É um treinador, sim, estudioso, sabe trabalhar com jovens, experiência em clubes e empresa, porém eu acredito que é um técnico que o Vasco poderia ter contratado sem precisar da SAF, opinião minha. O problema é justamente aí. Foi a expectativa criada em cima de um nome de prateleira mais alta, até por conta de todo o discurso falado que o Vasco era o carro-chefe, teria um orçamento alto, nova era, e com isso, aliado à viagem do Brax para a Europa, meio que se desenhou que o executivo traria na bagagem algum nome fora da caixa, Falou-se aí em estrangeiros, um nome diferente, com mais recursos. E no final acaba que escolhe um técnico que já estava por aqui, demitido inclusive na mesma época que o Jorginho saiu do Vasco. E ficando aquela dúvida no ar sobre planejamento e de qual plano seria o Barbieri. A, B ou C? Até porque havia um entendimento de que o Vojvoda fosse o preferido. Depois se falou do André Jardine e agora aparece o Barbieri. Isso sem falar nos vários nomes estrangeiros especulados. A expectativa por nomes de maior peso e essa demora em acertar a vida de um técnico, pesaram contra, ao meu ver, na escolha por Barbieri. Mas não vou tirar minhas conclusões totais sem antes ouvir o diretor Paulo Brax na coletiva de terça-feira. Até aqui, imperou-se um silêncio no Vasco, isso dá margem a várias conjecturas. A gente não sabe o que realmente aconteceu nesse processo de escolha do técnico. O Brax precisa explicar direitinho o que aconteceu para se chegar ao nome do Barbieri, se esse realmente for contratado. Se tentaram outros, se houve muitas negativas, e se o Barbieri era realmente quem eles buscavam desde o início. Enfim, eu esperava mais, sim, não vou mentir, até porque no Vasco a responsabilidade pelas conquistas é muito maior do que nos clubes onde o Barbieri, por exemplo, trabalhou. Agora vamos ver o elenco que vai se formar para o Maurício Barbieri trabalhar e poder emitir uma opinião melhor. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essa semana que se inicia promete, viu? Tem coletiva do Paulo Brax, os esperados pingos nos is dentro do Vasco, os possíveis reforços, o anúncio da nova comissão técnica, enfim, galera, semana super importante e aqui vamos ficar atentos, ligadinhos nas novidades. Bom, meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Em breve eu estou de volta com mais notícias no canal. Continue prestando esse trabalho, deixando seu like e convidando cada vez mais inscritos para o nosso trabalho crescer na plataforma. Um grande abraço a todos e até a próxima!